Evangelho, sábado da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde eles estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João. É muito significativo percebermos que nas próximas semanas do tempo pascal retomaremos em mãos muitas leituras que fizemos durante o período da Quaresma. Mas a Santa Liturgia nos entrega esses mesmos textos do Evangelho para agora serem lidos à luz dos eventos pascais. Por isso, na primeira leitura de hoje, nos foi entregue os Atos dos Apóstolos e a importante decisão dos apóstolos de separarem os serviços. Compete a eles o anúncio da Boa Nova. Compete a eles pregar o Evangelho. E a caridade precisa ser confiada porque demanda tempo, demanda atenção, demanda entrega, precisa ser feita de uma forma digna, mas o anúncio da palavra de Deus é prioridade na vida dos apóstolos. Então, eles elegem os 7 diáconos que vão assumir essa responsabilidade em relação à caridade. Esse ensinamento para nós tem uma grande relevância, porque no nosso tempo se faz muita confusão sobre isso. Uma coisa que para os apóstolos naquele momento era claríssima. Para o homem de hoje, por conta de várias cargas ideológicas, a coisa se é profundamente diluída. Veja, em nenhum momento na Sagrada Escritura Jesus substitui a pastoral pela oração, ou diz que a pastoral equivale à oração. Jesus passa uma inteira jornada cuidando, curando, anunciando o Evangelho, realizando a caridade, o que é muito extenuante, mas ele em nenhum momento faz isso substituir o tempo de oração, de intimidade com o Pai, ou abate esse tempo porque fez muita pastoral e muita caridade. Agora, o que vai fazer essa equação encaixar se chama sacrifício. Então, tem dias em que, para a gente manter a nossa vida de oração e realizar a caridade pastoral, a gente vai precisar sacrificar. Se a gente quer eliminar a realidade do sacrifício, a gente começa a inventar essas coisas estranhas, que uma coisa substitui a outra, né? Eu fiz muito trabalho pastoral, eu tive muito empenhado nos afazeres, então a oração vale, porque a pastoral já é oração. Isso em nenhum momento aparece na Sagrada Escritura como uma realidade válida e vivida por nosso Senhor, né? Então é importante a gente ter atenção a esses detalhes, porque do contrário a gente vai vivendo uma vida cristã deformada em relação ao Evangelho. Eu costumo usar uma comparação que é, num casal, né, é preciso cumprir a caridade com o cuidado da casa, a caridade com a atenção à família, porque mesmo sendo marido, mesmo sendo mulher, a gente não deixa de ser filho, a gente não deixa de ser irmão, né? Então, aquela identidade de filho, de A e de B, né? O filho que tem que ter cuidado com seus pais, precisa cuidar dos seus pais na velhice, o filho que também é irmão daquela pessoa, daquela outra pessoa, e precisa ter um tempo de proximidade com eles, né? É ao mesmo tempo marido de fulana e pai de ciclano. Então veja que a gente precisa se dividir em diversas frações de caridade, que vai exigir tempo, que vai exigir dedicação, né? Então
Durante um dia, um pai de família, ele vai se dividir em diversos momentos no exercício da caridade, para além da sua faina cotidiana, que é trabalhar para manter a sua casa, né? Imagina se no final do dia ele chegasse para sua esposa e dissesse: olha, hoje já fizemos tanta coisa, tivemos que nos ocupar tanto com o cuidado dos nossos filhos, com o cuidado da nossa casa, com o cuidado das nossas famílias, que pronto, a nossa intimidade está completa porque nós já nos demos muito a fazer sobre todas essas coisas. E propusesse essa substituição, né? Não tem casamento que dure se esse tipo de coisa começa a acontecer. Até porque existe dentro da vida matrimonial o dever, né, da intimidade conjugal, que não é somente o ato sexual, mas é a vitalidade. A intimidade, ela é muito maior do que apenas a obrigação, né, como se diz no direito canônico, que se restringe muitas vezes na interpretação ao ato sexual em si, quando na verdade a intimidade de um casal é algo extremamente valioso e não vai substituído por nada. E precisa ser vivido com dignidade, é uma parte necessária da intimidade do casal, né? Porque é nessa experiência da intimidade, ou seja, do estar um com o outro, de ter esse tempo reservado um com o outro, que é ali que se estreitam os diálogos, se revigora a força da luta cotidiana, é dali que vão nascer palavras de discernimento. É claro que essa intimidade não deve ser vivida só como uma questão de momento, ela tem todo um conteúdo para estar nela, né? Tem o momento da experiência sexual, mas tem o momento do diálogo, tem o momento da oração mútua, tem o momento da oração com Deus, tem o momento da abertura do coração, que tem um momento de escuta, tem um momento de falar. Tudo isso faz parte da intimidade. A intimidade supõe se colocar-se diante do outro para estar com ele, né? E o que nós estamos vendo? No momento em que a multidão, entusiasmada pelo que aconteceu, acredita que já entendeu o que Deus quer e começa a se mobilizar para dizer: é isso, vamos lá, vamos fazer, ele é o Messias, ele é o nosso rei, Jesus se retira para orar. Então, esse é um primeiro ensinamento para a gente. Qual, Padre Fábio? Às vezes, o entusiasmo do momento pode nos levar, o entusiasmo na excelência da caridade, da pastoral, seja do que for, né? Esse entusiasmo por ter tido um momento de grande satisfação, de grande vigor, de grande clareza sobre aquilo que Deus está nos propondo, mas ainda não é o tempo de Deus, ainda não é a palavra definitiva de Deus, mas é um grande sinal. E aquilo pode nos entusiasmar e nos levar a querer tomar decisões. Calma. Nos momentos em que o entusiasmo toma conta do nosso coração, a gente precisa ter também a recordação que é da intimidade com o Senhor que nasce o discernimento. Não do entusiasmo da caridade, do entusiasmo da pastoral por aquilo que aconteceu. Jesus se retira para a intimidade, mostrando para a gente que não é a euforia do entusiasmo que leva a gente a tomar as decisões da nossa vida. Elas enriquecem o nosso coração porque estão cheias do sinal da graça de Deus. Mas o que conduz os nossos passos é a vontade do Senhor. Não é a explosão de um entusiasmo. E isso é uma passagem difícil, porque quando a gente está entusiasmado, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente tem pressa para ver as coisas acontecendo. E Deus tem calma. Ele faz tudo no seu tempo. Ele não deixa que o entusiasmo seja a palavra de discernimento. A palavra de discernimento nasce do recolhimento íntimo, não nasce do entusiasmo pastoral, vamos colocar assim. Em outros momentos, a multidão pode se encontrar em confusão, mas é ou não é, mas faz ou não faz, e agora como é, como é que não é? E a gente pode, às vezes, por conta da confusão, também tentar tomar uma decisão e acabar sendo uma decisão precipitada. Então, quando o nosso coração se encontra confuso entre o que fazer e o que não fazer, ou quando o nosso coração se encontra pleno de entusiasmo, eu preciso me recordar que o justo discernimento nasce
desse encontro de intimidade com o Senhor. Porque a pastoral, no exercício da caridade, pode me levar a um grande fulgor de entusiasmo e pode me levar também a momentos de tensão, onde eu vou me sentir um pouco confuso entre aquilo que precisa ser feito e aquilo que não precisa, aquilo que não deve ser feito, ou aquilo que tem necessidade de ser colocado em prática agora e aquilo que não tem. E aí isso pode levar o meu coração a também precipitar uma decisão, uma escolha, sem ter ouvido a Deus. A escuta do Senhor, a clareza sobre o que o Senhor espera de nós se dá na intimidade. O Pai sempre falou com Cristo na intimidade. E o Senhor tem um zelo enorme por isso, em todo o Evangelho. E é inconfundível essa atitude de Jesus. Tanto que o Senhor diz aos discípulos de seguirem para outra margem. Veja que interessante. E eles se dão a faina de passar para outra margem. Mas Jesus ainda não tinha chegado. E no meio do caminho começa a tempestade. O vento sopra, o mar se agita, e a 5 quilômetros eles estão remando contra a força do vento e das águas. Meu amigo, isso é muito. Se um motor a combustão trabalha mais do que dobrado quando o mar se levanta e quando a gente pega um vento contrário, ao ponto da gente ter que reduzir potência para poder não sacrificar o motor, imagina os braços dos discípulos por 5 quilômetros tirando mar afora com vento e água na cara. Não é pouca coisa. Então ali pode se dar, por exemplo, uma situação como essa que a gente acabou de descrever. Enquanto o momento precedente era muito evidente de euforia, o momento agora é um momento de tensão. E pode trazer aquela angústia, mas nós deveríamos ter esperado ele, partimos, mas ele disse para partir, mas e agora? A gente está no meio dessa confusão, se a gente tivesse esperado teria sido melhor, viu? A gente teria visto a tempestade antes, agora estamos aqui nessa escuridão, e como é que vai ser e como é que não vai ser? Toda essa agitação está presente num contexto como esse. E naquela hora, Jesus caminha com eles. Aqui vem o ensinamento que João nos traz no Evangelho de hoje. Eles estão seguindo o que o Senhor disse, passando para outra margem. Por um instante pode parecer, pela força da tempestade, que eles estão sozinhos e à mercê das agressões do tempo. Mas eis que Jesus vem triunfante caminhando sobre as águas. Ou seja, a agitação do mundo, a agitação do tempo, a agitação da realidade à volta deles está sob o domínio de Cristo. E eles estão sob a palavra do Senhor. E o Senhor está com eles e por eles. Mas eles estão seguindo a direção. E o Senhor os acompanha. Por um instante, os discípulos pensam em parar o que estão fazendo para pegarem Jesus dentro da barca. E quando eles assim pensam, a barca chega na outra margem. O que significa dizer que eles vão ver Jesus face a face quando chegarem à margem. Olha que grande chamado que o Senhor nos faz. Ele zela por nós. Em muitos momentos da pastoral, nós vamos viver uma duríssima faina. Tempos de agitação e de tempestade. Precisamos recordar que começamos sob a palavra do Senhor, porque o Senhor nos mandou a cumprir aquela meta. E Ele estará conosco na vigilância da oração e na sua presença dominando a tempestade. Ele não os tira da tempestade, literalmente caminha com eles, caminha por eles. É a sua voz que vai, no meio da tempestade, acalmar e revigorar o coração deles. Não tenham medo, sou eu. Em outras palavras, eu estou aqui com vocês. Jesus já estava caminhando sobre as águas quando os discípulos perceberam
a sua presença próximo à barca. Antes que eles se dessem conta, Jesus já estava ali. Assim será sempre o Senhor presente na nossa vida. Ele caminha conosco, em alguns momentos no escondimento, porque tinha uma grande escuridão e tinha a força do vento, que fazia muito barulho, mas o Senhor estava ali caminhando com eles. E eles foram até a destinação para a qual o Senhor os mandou. Essa destinação última para nós é o céu, mas a gente poderia vê-la também como a realidade daquela meta que o Senhor nos propõe. E eles vão estar face a face com o Senhor quando se completar aquela faina da travessia. Assim como nós vamos estar junto com o Senhor depois da faina dessa vida, quando estivermos no reino dos céus. Que o tempo da fadiga no exercício da pastoral, da vida cotidiana, aumente sempre em nós o desejo de estar com o Senhor, mas que nós jamais comecemos e terminemos um trabalho sem que tenhamos começado da intimidade com o Senhor e terminemos na intimidade com Ele. Que seja da escuta íntima do coração de Jesus que nós partamos para todos os afazeres da nossa vida pastoral. E ao mesmo tempo que a conclusão desses afazeres nos coloque outra vez na companhia íntima de nosso Senhor. Uma realidade não substitui a outra, e as duas são necessárias para que o nosso coração seja vigoroso. E se querem ainda mais um elemento bonito, no momento em que os discípulos estão na faina do cumprimento da palavra que Jesus lhes deu, ele está de joelhos na presença do Pai intercedendo por eles. Olha que lindo! E depois ele desce a montanha para acompanhá-los. Não foi sem razão que Jesus disse que rezaria por Pedro quando viesse a ser colocado à prova. Não foi sem razão que o Senhor disse que vai para junto do Pai, mas ao mesmo tempo permanece conosco, no meio de nós. Não foi sem razão que ele disse que sempre que ouvirmos a sua palavra, Ele e o Pai virão e farão morada em nosso coração. O Senhor nos promete constantemente a certeza dessa comunhão. Realizar a caridade segundo a sua palavra, desejando partir da intimidade com Ele e chegar à intimidade com Ele. E no momento que estivermos na faina da caridade, o Senhor estará por nós e conosco, por nós em oração e conosco caminhando. Bendito seja Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, por todas essas certezas que através do Imaculado Coração, o nosso coração recolhe hoje diante da sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São Martinho Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.